Fala galera, o tema do vídeo de hoje é as evidências da ressurreição de Cristo. É certo que o fundamento, a base da fé cristã está nisso, que Jesus ressuscitou dentre os mortos depois que ele foi crucificado e morto e ao terceiro dia teria sido ressuscitado. Só que esse é um assunto que para o descrente parece loucura, por quê? É fácil de entender o descrente, compreendê-lo, porque as pessoas não ressuscitam dentre os mortos. Ainda mais depois de 3 dias, isso não acontece. Se acontecesse, com certeza teria uma grande repercussão, ainda mais com tanta informação, tanta tecnologia que temos hoje, ia dar um barulho ali violento. Mas é bem certo que isso aconteceu e gerou essa repercussão que reflete até os dias de hoje. Então, assim, nós temos bons argumentos, boas evidências para acreditar que Jesus realmente ressuscitou. Além dos evangelhos, né, escritos ali por Mateus, Marcos, Lucas e João, que retratam a ressurreição de Cristo, as cartas do apóstolo Paulo, ou seja, a Bíblia, as escrituras sagradas, nós temos também os relatos dos historiadores do século I, que são muito bem aceitos, tanto por crentes quanto por descrentes. Um muito conhecido é de Flávio Joséfo, que ele escreve ali o livro A História dos Hebreus, A História dos Judeus, um livro muito bom que você pode adquirir. Então você tem as escrituras sagradas e tem os historiadores bem aceitos. E basta ir lá em Israel, você tem toda a história, toda a arqueologia ali, os locais sagrados, tudo mais. Então, as evidências que eu quero deixar são essas. A primeira, de que Jesus realmente ressuscitou, é que o túmulo dele foi encontrado vazio. Esse é o primeiro ponto para você evidenciar algo, um túmulo encontrado vazio. Segundo, o corpo de Jesus jamais foi encontrado. Tudo bem que é certo que corre essa notícia de que os discípulos de Jesus vieram durante a noite, enquanto os soldados romanos estavam dormindo, roubaram o corpo. Isso corre até os dias de hoje para o judeu que não crê em Jesus como Messias, está lá em Mateus 28. Por que aconteceu todo esse cenário? Então, vamos explicar rapidinho. Quando Jesus Cristo foi crucificado e morto, os líderes religiosos e algumas pessoas lembraram que Jesus falava de ressurreição. Então ele falou, vamos colocar uma guarda pretoriana, uma guarda romana para proteger o sepulcro. Colocaram ali uma pedra, lacraram a pedra do sepulcro, colocaram ali uma guarda de romanos para vigiarem, justamente para que os discípulos não viessem roubar o corpo, inventaram uma história tal e tudo mais. E aconteceu que Jesus ressuscitou, e aí os líderes religiosos junto com os romanos decidiram ali criar essa história. Mas é certo que um soldado romano não dormia em serviço, ainda mais teria consequências se isso acontecesse. Outro fato importante a observar é que quando Jesus foi preso, os discípulos de Jesus todos fugiram, se acovardaram. Pedro tentou até seguir Jesus, mas negou ele 3 vezes numa situação ali difícil. Então você acha que os discípulos mudariam de comportamento? Quando Jesus foi preso, estavam todos com medo, e aí de repente depois de morto eles criam coragem, enfrentam tudo e todos no momento de luto para remover uma pedra, driblar os guardas, roubar o corpo, esconder, inventar toda uma mentira e morrer por uma mentira, porque eles tiveram mortes terríveis, sofreram perseguições, não ganharam nada em troca. A terceira evidência é que pessoas viram Jesus vivo. Então, assim, não adiantaria nada, você não encontrou o corpo, tem pessoas desaparecidas até hoje, mas é bem certo que a grande evidência é que várias pessoas viram. E o primeiro grupo de pessoas que viram Jesus ressuscitado foram um grupo de mulheres. Por que eu cito isso, que é importante? Jamais alguém criaria um livro, uma história falsa, usando o testemunho de mulheres naquela época. A mulher tem conquistado o seu espaço na sociedade, mas nem sempre foi assim. Você, mulher, sabe disso. E lá no passado, ainda mais naquela época, naquela cultura, a mulher tinha ali existia um preconceito, muito desprezo, não tinha credibilidade, essa é a palavra. Tanto é que você vê até na Bíblia, nas cartas de Paulo, Paulo falava assim, olha, a mulher não deve falar no culto, se tiver dúvida, pergunte ao seu marido em casa, deve ficar calada no culto e permanecer assim, ou seja, até parece meio machista, mas é porque não é que o apóstolo Paulo é machista, é que era a cultura da época. Então você jamais inventaria uma história colocando que mulheres foram as primeiras a verem Jesus. Interessante que foi importante elas terem sido as primeiras, olha como traz credibilidade. Depois os discípulos de Jesus, o apóstolo Paulo, que antes era um perseguidor, ele era tipo um terrorista, perseguia os cristãos, consentia na morte deles, porque ele não acreditava na ressurreição. De repente ele se converte
e passa a anunciar que viu Jesus vivo. Em uma das suas cartas ele fala que mais de 500 pessoas viram Jesus, e na época que ele escreveu a maioria ainda estava viva. Então várias pessoas viram. Então a mudança significativa do comportamento dos discípulos, que eu já citei também, é uma evidência, porque antes eles estavam todos amedrontados e agora se enchem de coragem para anunciar a ressurreição. O evangelho ter chegado até os dias de hoje, uma mentira não duraria, mas uma verdade como ela é, chegou até nós hoje. E a experiência que eu e você tem com Jesus vivo hoje, nós servimos alguém que venceu a morte, que está vivo. Nós não adoramos alguém que morreu, mas alguém que está vivo. Então essa é a base da fé cristã, e eu e você pode ter essa experiência. Então eu quero deixar essas evidências de que Jesus realmente ressuscitou. Compartilhe esse vídeo, curta aí, siga meu canal, se inscreva aí, Rafa M. Ferrari, e que você possa encontrar Jesus, você que ainda não encontrou. Um forte abraço.